O tema, a questão judaica, Jesus Cristo e os judeus. Revisão global. A segunda parte. O sermão do profeta de Deus, Yosef Shmuel, Israel. Jesus viveu em Israel, na terra prometida, e na maioria dos casos servia apenas ao povo judeu. E todos os apóstolos, todos os seus discípulos e seguidores, claro que eram judeus. Mas devido ao fato dos judeus rejeitarem Jesus, as nações, ou seja, os gentios, aceitaram-no. Em alguma parte, era o plano de Deus. E sobre isso o apóstolo Paulo diz que este é o plano e o mistério de Deus. Cada um também tem uma escolha dada por Deus. Ninguém a cancelou. Pode-se dizer que o povo judeu estragou um pouco, mas por outro lado, foi uma bênção para as outras nações. E na maior parte dos casos, na maioria das nações, Jesus foi aceite, e hoje existe uma divisão em duas grandes religiões: o cristianismo, onde Jesus tornou-se Deus, e o Islã, onde é um profeta referenciado. E muitos dos cristãos não sabem, mas os muçulmanos reconhecem e honram Jesus, e além disso, esperam a sua segunda vinda. O Islã é uma religião na qual diferentes representações do cristianismo e judaísmo são misturadas. Foi criada no século VII. Até ao século VII, várias teorias e conceitos já tinham sido formados. Por isso que no Islã existem as tais impurezas. Também existem diferentes crenças no cristianismo, sendo as principais o catolicismo, a ortodoxia e os protestantes. E também existem muitas outras denominações e divisões. Isto foi uma breve digressão na história. Jesus é o Cordeiro e a porta do reino de Deus. Jesus entendia que seria rejeitado pelo seu povo e que ia ser executado, mas por isso mesmo é que ele veio. Era o plano de Deus. Quando Jesus sentou-se na montanha e depois disse, voltando-se para Jerusalém, o coração de Israel: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os seus pintainhos sob as asas, e tu não quiseste. Pois bem, a vossa casa ficará deserta. Eu vos digo que não voltareis a ver-me, antes que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23. Foi uma profecia. A seguir a isso, passado pouco tempo, Jesus foi executado, e 70 anos depois, a Roma conquistou a Jerusalém. Os judeus resistiram, mas a Roma esmagou a rebelião judaica e destruiu o templo nos anos 70. Yeshua, o nome Jesus em hebraico, também profetizou antecipadamente sobre a destruição do templo, dizendo: não haverá pedra sobre pedra. E desde então, o povo judeu foi disperso. É como o castigo de Deus, que significa a casa é deixada vazia. Ou seja, Deus temporariamente afasta a Israel dos seus planos e transfere os planos para as outras nações. Isto é chamado o tempo dos gentios. Porém, hoje o tempo dos gentios chegou ao fim, porque vemos a Israel reconstruída e ela começa a crescer espiritualmente. E Deus retorna ao ponto de partida. Os tempos dos gentios na Bíblia não são realmente levados em conta. Há pouca informação escrita sobre eles, porque toda a Bíblia é dedicada basicamente ao povo judeu. Então, na década de 70, que é o primeiro século, os judeus estão a sair
e naquele tempo a Igreja Messiânica já nasceu, ou digamos, os seguidores de Yeshua, e eles estão ativamente messianizando, primeiro em Israel, e depois da perseguição de Israel por causa da dispersão forçada, ainda que um pouco antes, tal como os seguidores de Jesus já conheciam a profecia, seus seguidores foram para as nações. Todo o povo judeu vagueia e passa por vários países, e portanto, hoje em Israel há muitos judeus de diferentes países. De fato, este é um grande milagre, é o cumprimento de profecias antigas, que após 2000 anos, em um dia, o Estado de Israel nasceu e os judeus retornaram ao seu país. Deus voltou-os com esse milagre. Além disso, a palavra igreja está ausente na Bíblia. A palavra correta é a comunidade. E naquela época, da comunidade do apóstolo Paulo, o seu nome em hebraico soa Shaul, ele trabalhava muito e pregava entre os gentios e também os outros apóstolos. E a igreja, ou dito melhor, a comunidade, começou a crescer, mas no século IV a comunidade tornou-se a propriedade do Estado e muitas heresias começaram a ser introduzidas. Desenraizaram os judeus e chamaram a Igreja Católica. Esta igreja está a ganhar uma estrutura política e um grande impulso e poder, e hoje é uma das estruturas mais poderosas, a Igreja Católica, onde Jesus torna-se um Deus. Jesus torna-se significativo, forte nos povos, uma pessoa famosa, mas os judeus foram oficialmente suplantados no século IV. Embora no início os judeus estivessem na liderança, mesmo que os líderes do povo judeu rejeitassem Jesus. Mas o pequeno ramo que Jesus criou foram os judeus, e essa comunidade começou a crescer. E todos entendiam quem eram os apóstolos e de onde tudo vinha, e as raízes judaicas eram respeitadas. O entendimento e as opiniões dos judeus sobre a Torá eram respeitados. Em hebraico, a Torá é o conjunto dos primeiros 5 livros da Bíblia, o Antigo Testamento. Mas com o crescimento e a aceitação, a veneração de Jesus entre os gentios, a cultura do paganismo é absorvida e várias representações falsas entram em vigor. No século IV, essas representações e visões legitimam e oficialmente arriscam tudo o que é judeu. Mas nós agora vivemos um tempo de unidade, onde essas religiões estão a ser destruídas. Esta é uma separação entre o joio e o trigo. As religiões serão completamente destruídas e a verdadeira comunidade de Jesus, o Messias, permanecerá. Messias, traduzido do grego como Cristo, e em hebraico, Mashiach. Para ser continuado.